Vamos até a França, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala neste momento com a imprensa ao lado do secretário de Estado, Marco Rubio. Você acompanha ao vivo com tradução da Denise Bobadilha. Não estamos ouvindo. A gente vai voltar aqui aos nossos estúdios. A Denise está posicionando nesse momento. Agora a gente ouve. Queríamos e muito mais. Ele encerra o conflito, reabre o Estreito de Hormuz e evita que o Irã obtenha uma arma nuclear. E era isso que tínhamos em mente. Isso era 99% do que queríamos. O Irã não pode ter uma arma nuclear, não pode desenvolvê-la, não pode tê-la. Ao mesmo tempo, com este anúncio, ou perto dele, perto do anúncio, o Irã começou a dar declarações bastante positivas, o mercado de ações subiu a níveis recorde, até milhares de pontos num período curto, milhares de pontos subiu. O preço do petróleo está caindo como nunca, em números abaixo do $7, abaixo dos $8. Mas se não fizéssemos esse acordo, nós teríamos de lançar mais bombas por mais 3 semanas, 2 anos, 4 semanas, 2 anos. Nós não teríamos o Estreito de Hormuz aberto, nós não teríamos sucesso e o mercado, ao invés de estar nessa alta, ele estaria em nível tão baixo e nós talvez como 1929. E esse não foi um acordo de 3 meses, foi um acordo que foi feito ao longo de anos. Por quê? Porque eu fui aquele que matei o general Soleimani. E se nós não tivéssemos feito isso, matado o Soleimani, ele provavelmente agora, nós não estaríamos falando deste acordo, porque ele era um gênio louco. Mas eles tinham essas pessoas que dirigiram o país. E com este acordo nós trouxemos para perto de nós nossos aliados e amigos, incluindo os países do G7, muitos presidentes e primeiros-ministros. O primeiro-ministro Modi da Índia estava aqui, nós tivemos uma grande conversa, ele é ótimo. E as pessoas falavam, por favor, parem de atirar bombas no país. Muita gente burra dizia isso, mas eu gostaria de reportar que nos últimos 2 dias foram difíceis. 200 milhões de dólares em bombas. E nós passamos por isso durante 3 dias. Nós fomos informados que eles não tinham mais a marinha, que estava tudo afundado, que eles não tinham mais uma força aérea, que ela estava acabada, e equipamento antiaéreo. E não tinham mais líderes, mas eles tinham um novo grupo de líderes. E acho que isso eles são até mais inteligentes, eles são muito inteligentes, mas são menos radicalizados. E são bons, eles amam o seu país. A gente fala de mudança de regime, ninguém queria dizer isso, mas eu acho que esse conjunto de líderes do passado foi embora, o segundo também acabou, e o terceiro está meio danificado, mas eu acho que eles se comportam de forma diferente. Eu acho que eles têm um modo de vida diferente e não se expõem tanto. Eu não queria ver uma catástrofe econômica. E se isso continuasse, isso poderia acontecer. Todo mundo falou da possibilidade da paz. O mercado de ações subiu loucamente, depois caiu. O mercado de trabalho está mais brilhante do que qualquer outra pessoa aqui, além de mim, imaginava. O que você acha, Scott? Eu acho que o mercado de ações, ele brilha mais do que você? O mercado de trabalho está brilhante e toda vez que nós
fazemos algo, dizemos algo fantástico, o mercado vai assim, e toda vez que falamos algo negativo, ele cai. E cai muito. Eu estudei presidentes, alguns bons, alguns ruins, alguns ótimos, nem todos, nem muitos foram grandes e alguns foram bem ruins, na verdade. Nós tivemos um recentemente. E um presidente que eu não queria ser era o grande Herbert Hoover. Eu não queria isso e o que aconteceu na época dele. E os últimos 2 dias tivemos uma chance de discutir os detalhes de um acordo com os nossos mais próximos aliados e amigos, os chefes de Estado. Estão todos aqui, muitos deles. E nós fizemos uma declaração, o presidente Macron fez um trabalho incrível, ele e a Brigitte fizeram um ótimo trabalho, e eles fizeram declarações dizendo que amaram este acordo, porque eles não viam como isso iria terminar, e eles amam o fato de que Hormuz vai ser aberta. Se nós fôssemos lançar mais bombas por digamos, mais 1 mês, 2, 3, podia ser por qualquer tempo e o que restaria? Talvez nada. O estreito nunca seria aberto, porque as pessoas que têm embarcações que custam $1 bilhão, eles não estavam mais navegando. Quando você anda ali na costa e no estreito e há foguetes voando sobre a sua cabeça, você não quer passar com um navio por ali. É um investimento de $1 bilhão. E as pessoas iam ficar sem petróleo durante anos. São pessoas burras. Mas ninguém foi mais durão do que eu. Ninguém atingiu Soleimani, sabe? Eu atingi Soleimani. As pessoas acham que isso foi a melhor coisa que aconteceu no Oriente Médio por 50 anos, o maior evento. Mas ele era um gênio louco. Ele era um gênio, né? Ele foi o pai daquele bombardeio na estrada que atacou muitos soldados. E você vê muitos homens, em caso das mulheres, a maioria homens, que perderam as pernas, que têm o rosto arrasado por bombas, foi culpa do Soleimani, 95%. E nós fomos para o Irã e nós o explodimos no Vale da Morte. Ele saiu do seu avião, nós o seguimos. E Israel tem sido ótimo para mim, mas eles não queriam fazer esse ataque na época. Eles falaram na noite anterior que eu poderia tomar a decisão de fazer isso, mas eles não fariam. Seria uma joint venture, como a gente fala no negócio imobiliário, né, entre Israel e Estados Unidos. Nós estudamos isso durante 1 mês e ele só viajava em voos comerciais com muita gente, porque ele sabia que a gente iria atingi-lo. E quando ele entrou naquele avião sozinho não, mas com um grupo menor, nós o seguimos, e Israel me informou, e eu tive de tomar a decisão. Eu agradeço o Pete Hegseth e o general Raising Kane, que são fenomenais. E eu tinha naquela época grandes generais e falei, bom, se Israel não vai fazer isso, nós faremos. Será que nós devemos? E eu falei, bom, acho que nós devemos fazer isso, porque nós não precisamos de mais ninguém. Então nós matamos o Soleimani. Foi um dos maiores eventos que aconteceu no Oriente Médio, talvez em todos os tempos, talvez nos últimos 50, 100 anos. O primeiro-ministro do Paquistão disse que esse foi o maior evento que já aconteceu e que ninguém podia acreditar. Bom, foi assim que começou, 3 ou 4 semanas atrás. Obama não faria isso. O que Obama fez... Ele fez aquele acordo, o JCPOA, o JCPOA. Ele encheu um avião com $1 bilhão e 700 milhões de dólares em dinheiro de bancos de Washington, de Maryland e Virgínia, e eles ficaram sem dinheiro, esses bancos.
Eles vieram de fazer empréstimos. Ele encheu um Boeing 757, um belo avião, e voou. E eles voaram para o Irã e deram bilhões de dólares para o Irã. E eles conseguiram esse acordo. Eu fiquei com tanta raiva, fiquei tão nervoso, porque os democratas falavam disso o tempo todo. Nós fizemos esse acordo. Vocês fizeram um acordo que deram legalmente para eles uma arma nuclear. E se isso acontecesse, Israel seria explodida. E o Bibi Netanyahu, ele às vezes fica meio agitado às vezes, mas ele é um homem muito bom. Nós temos uma ótima parceria e ele é um excelente primeiro-ministro. Nós tivemos aí um pouco de discussão a questão do Líbano, mas ele, enfim, ele pode ser um pouquinho mais sensível nisso. Por causa do Hezbollah. Ele veio ao país e pediu a Barack Obama que não fizesse esse acordo, o JCPOA, o acordo nuclear. E ele falou, isso vai ser o fim de Israel. E Obama não ouviu. E o Bibi foi ao Congresso e implorou ao Congresso e também não conseguiu. E aí eles fizeram esse acordo horroroso, que foi horrível para Israel. E é onde está. E eu acabei com aquele acordo. Sabe, você com esse país não são centenas de anos que são necessários, não são 8 anos, 9 anos. Não é igual assinar um contrato numa loja. E se ele tivesse expirado, Israel teria acabado, o Oriente Médio inteiro teria acabado. Vocês pensam nesses mísseis todos que foram lançados para todos esses diferentes lugares, para o Catar, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Kuwait. Eles foram atingidos. Ninguém imaginou que isso ia acontecer. Eles mesmos não imaginavam isso. E eles usaram todo o Oriente Médio como alvo, incluindo Israel. E se eles tivessem uma arma nuclear, eles usariam logo que conseguissem. Então, eu fui bem duro com eles ao terminar essa catástrofe do acordo do Barack Hussein Obama, o JCPOA, um dos piores acordos já feitos. O NAFTA também era horroroso, mas esse era horroroso economicamente. Esse daqui não, esse era perigoso. Nós vamos mostrar para vocês depois, vamos distribuir esse memorando de entendimento, porque se nós não encerrarmos em 60 dias, tudo bem, nós voltamos a bombardear. Mas vamos ver, eu acho que o importante é que eles não tenham uma arma nuclear. E acho que a segunda fase disso é que eles estavam enriquecendo o material nuclear, eu chamo de poeira nuclear, eles estavam enriquecendo o material em montanhas de granito, que são muito fortes. Ela não é tão bonita quanto mármore, mas é muito mais forte. Muito mais forte. Que nem o granito novo que eu coloquei nas escadas da Casa Branca, indo para o Salão Oval. É um granito negro, ele pode durar 1 milhão de anos e não existe mármore que dure isso. Então tinha esse granito, as montanhas, e aí os nossos B-2 vieram e atingiram esses esconderijos no escuro, à 1 da manhã, sem lua. Esses fizeram um trabalho incrível e muitos membros da imprensa, incluindo a CNN falaram que não causou nenhum dano, mas enfim, essas montanhas colapsaram. Nós vamos ainda ter esse material. Eles disseram que a China tinha equipamento para tirar o material de lá de dentro, mas na verdade ele não é valioso. Nós também temos câmeras, temos uma força espacial, temos a melhor força militar do mundo, aliás. Eu tenho muito orgulho da nossa força espacial que começou isso, porque elas têm câmeras em toda a porta do mundo, né?
Se alguém entrar ali e tiver um crachá com o nome, tipo Mohammed alguma coisa, tipo, 50% deve chamar Mohammed, né? Eles podem, essa câmera consegue falar o número, pode ver o número, o nome, o número que tem ali. Essa é a qualidade do que temos. E é por isso que somos tão bem-sucedidos. E é por isso que esse bloqueio vai entrar nos anais da história como sendo um bloqueio como nenhum outro, como um muro de aço. Então, nós acabamos com o que eu chamo de poeira nuclear, mas se nós não tivéssemos atacado com os bombardeiros B-2, se não fosse bem sucedido, eles teriam uma arma nuclear, num alto nível, não um nível mais alto de uma bomba, mas teriam. E a gente esperava que eles nunca tivessem de usar isso. A Rússia, segundo lugar, a China está bem atrás, mas estão tentando alcançar. Mas temos a mais poderosa. A Rússia não está muito atrás, e a China em terceiro. Mas acho que dentro de 5 anos eles vão estar empatados. E nós faremos fazer um acordo de desnuclearização. Nós não precisamos explodir o mundo inteiro 300 vezes. Isso é terrível. A gente precisa fazer um acordo de desnuclearização. Eu acho que precisa ver se os outros estão dispostos a isso. Bom, o acordo foi alcançado. E no domingo, acho que ele vai ser assinado em breve, amanhã ou depois de amanhã, enfim. Coisas malucas acontecem com acordos que eu fiz, mas é uma garantia que... E nós fizemos um acordo e... Então, nós vamos assiná-lo, e eles têm agido de maneira bem apropriada. Eles foram atingidos fortemente 2 vezes na semana passada. O Irã concordou em não produzir nem comprar uma arma nuclear. Ou seja, nem produzir, porque originalmente eles falavam de que eles não iriam desenvolver uma arma nuclear, e algumas pessoas achavam que tudo bem. Eu não gostava disso, porque... E se acontecer, por exemplo, a gente fala só de produzir, mas e se eles comprassem uma? Isso também é perigoso, porque uma pessoa pode vender uma arma nuclear e ser atingida por ela. E aí esse país vai desaparecer. Então é muito perigoso. Então, desenvolvimento, compra, venda, qualquer coisa. Vocês verão quando vocês lerem o acordo. Nós mandamos uma cópia para Israel também, porque eles têm sido bons parceiros. Eu acho que eles poderiam melhorar em relação ao Hezbollah. Eu não estou dizendo que eles não deveriam se proteger, mas eu estou dizendo que quando 2 drones são lançados no deserto e não causam dano, você não precisa derrubar prédios em Beirute. Eles poderiam se comportar melhor e poderiam ter um trabalho melhor. Eu os amo como parceiros, eles são ótimos, mas eles poderiam ter um trabalho melhor com o Hezbollah. E eu acho que eles não estão fazendo bem. Eu acho que isso é muito ruim para o Líbano. O Líbano tem uma cultura ótima. Eles têm ótimos professores, doutores, advogados. É uma cultura incrível, talvez a mais alta no Oriente Médio por anos e anos, por séculos. E nos últimos 50, 60 anos, eles foram arrasados. Eles estão vivendo no inferno. E eles estão trabalhando para entregar esse material enriquecido que está ali embaixo da terra. Ninguém consegue buscar isso, mas enfim. Nós vamos fazer isso quando tivermos uma chance, quando as câmeras puderem
chegar ali. E senão nós vamos atingi-lo com os Patriots. E nós sabemos que as discussões técnicas e a remoção dessas pilhas de material enriquecido vai começar imediatamente. E ao contrário do que o Barack Hussein Obama fez, que mandou para o Palácio do Irã, um palácio de dinheiro para o Irã, eles não vão ter nada de nós. Mas você nunca pode dizer que você nunca vai investir num país, sabe? Isso é difícil. Eu não me importo de ser durão, assim, mas é uma loucura. Você pode investir num país, você pode investir no país que você quiser, porque, por exemplo, nós causamos $1,5 trilhão de dólares em danos, então alguém vai precisar ajudá-los. É muito dinheiro. Quase ninguém tem esse tipo de dinheiro para o tipo de dano que foi causado. Mas não estamos investindo dinheiro. Isso era uma história falsa, era fake news. O JD fez uma declaração perfeita e as pessoas falaram que ele distorceram o que ele falou. Eu acho que é falso. Então, nós não vamos dar dinheiro para eles, não vamos dar. E o que acontece é que, com o tempo, se eles se comportarem, forem cidadãos do mundo, conscientes, racionais, eu acho que esse grupo é mudança de regime. O primeiro grupo morreu. Numa manhã, eles estavam tomando café da manhã, o grupo inteiro, pensaram que eles nunca seriam pegos, porque nunca foram bombardeados durante o café da manhã, e foram. E aí, 88 pessoas morreram. E eu não tenho orgulho disso, mas foram todos. O segundo grupo veio, e eles não foram razoáveis, e eles também morreram. E o terceiro grupo, uns 2 dali deixaram já o planeta, mas começamos a lidar com eles e eles têm sido bons. Eu acho que eles foram bem mais fáceis. O tráfego marítimo no Estreito de Hormuz já aumentou substancialmente e o fluxo normal de energia deve continuar nos próximos dias. E trilhões de dólares vão ser feitos no mundo e o mercado de ações vai continuar a subir. A única diferença é que esse é um player bastante volátil, muito duro, inteligente, mas eles têm uma cultura que é de um lado primitiva, mas é uma cultura primitiva genial também. São pessoas inteligentes, bons negociadores. Então, ao invés de irmos a uma depressão, ao invés de ter o seu presidente favorito como Herbert Hoover, ele sempre foi o presidente que eu nunca quis ser. Eu sempre preferi Nixon. Eu não preferia Nixon, perdão, eu não preferia nenhum outro, mas o menos que eu preferia seria o Herbert Hoover, porque ele aumentou os impostos muito rapidamente, aumentou os juros muito rapidamente, tudo ao mesmo tempo. E causou a Grande Depressão. Eu acho que eu não farei erros como esse. Eu abaixei os impostos. Eu não aumento impostos. Nós tivemos o maior custo de impostos na história do nosso país. Então, nós vamos trabalhar num esforço paralelo com as nações do Golfo para ter questões não nucleares. Aí também a questão dos mísseis balísticos convencionais. Eles têm alguns ainda. Eu gosto de uns desses caras, então... Mas eu não acho... Mas eu não acho que é inteligente. Eles falam para mim, você não devia deixar eles terem nenhum míssil. A Arábia Saudita pode ter? Sim, senhor. Bom, não funciona bem assim, né? Não é um problema só com mísseis. Eles acabaram com alguns lugares, mas não acabaram com o planeta inteiro. Então, as nações do Golfo vão tratar de questões não nucleares e também de questões de mísseis balísticos e também dos aliados terroristas que eles têm. Eu quero agradecer nossos parceiros no Paquistão, no Catar, que trabalharam muito. E no caso do Paquistão, do Catar, eles trabalharam demais. E o Catar é importante porque eles estavam muito
perto. Eu voei ali do Catar para a Arábia Saudita, 40 minutos, e para os Emirados Árabes, 40 minutos. Ótimos líderes, aliás. No caso da Arábia Saudita, o pai ainda está vivo e o filho é incrível. E o príncipe Mohammed dos Emirados também é um guerreiro incrível. Ele estava lançando bombas. Ele é um ótimo combatente, o Mohammed. Mas todo o governo por décadas tentou fazer com que o Irã acabasse com suas missões nucleares, mas a ameaça foi ficando cada vez maior, mais forte. E nunca nada aconteceu ao contrário. E o Irã ficou mais forte, mais duro. Se eles não fossem explodidos da primeira vez, eles seriam imparáveis. É algo que o que eu fiz agora é algo que deveria ter sido feito anos atrás. Seria muito mais fácil, usaria menos armas. Quero agradecer todos os países e quero agradecer Israel e Bibi Netanyahu. Então, obviamente, isso não seria possível sem a pressão sem precedentes dos Estados Unidos no regime no último ano e meio. Começou muito tempo com a morte do Soleimani. Aquilo foi grande, foi importante. Nenhum presidente na história foi mais duro no Irã do que eu. E, aliás, se eles não honrarem o acordo, é algo que nós já mencionamos no memorando de entendimento, algumas coisas nem precisam estar escritas. Se eles não honrarem, nós provavelmente iremos bombardeá-los até que eles honrem um acordo. É fantástico o que as bombas podem fazer. Então, o acordo do Obama permitiu, fez uma estrada para um caminho para uma arma nuclear, e o acordo de Trump é uma parede contra uma arma nuclear. Nós construímos esse muro. E é isso que eles têm agora. E diz muito claramente, a cláusula mais importante é a número 1, enfim, que haja 2, 3, 4, 5, 8. Mas a mais importante é que eles nunca tenham uma arma nuclear. E não diz que eles não terão uma em 5, 10 anos, 20 anos. Com o Obama, eles podiam enriquecer urânio muito rapidamente. Esse acordo dá ao Irã uma oportunidade histórica se eles seguirem o caminho da cooperação que abrimos para eles, e seu país terá uma chance de sobreviver. Eles são 91 milhões de pessoas. E as pessoas queriam que eu bombardeasse as pontes. Eu bombardeei a maior ponte deles, a equivalente à ponte George Washington do Irã, com um ataque apenas de um F-22, que é o caça mais bonito já feito. Estamos encomendando mais desses, aliás, porque eles são tão eficazes, são incríveis. Nós temos a maior força militar do mundo, esses B-2 são incríveis. Quem diria, cada um, eles têm de voar em 2, né? Quem diria que eles poderiam trazer essas bombas com centenas de milhares de bombas, de peso em bombas? E eles não estavam esperando, eles imaginavam que a gente podia atacar, mas eles não conseguiram nem ver esses bombardeiros. 1h, não deu nem para ver. E nós encomendamos outros F-22 IR, que é a versão atualizada do caça. Mas como eu expressei aos líderes do mundo nessa semana, é minha esperança que um acordo de paz seja o início de um acordo ainda maior pelo Oriente Médio. Nós estamos muito perto. Veja o que fizemos em Gaza, veja o que o Hamas está muito quieto. Nós não ouvimos mais nada deles. E nós tentamos, quando eles nasceram, essas pessoas já tinham uma metralhadora nas mãos, então não é fácil. E agora eles estão se comportando muito bem, considerando o estilo de vida que eles aprenderam a ter. Mas incluindo um fim a toda a agressão iraniana, um fim à guerra e ao terror no Líbano. A paz no Líbano é algo com o qual temos de trabalhar um pouco.
é uma peça pequena do quebra-cabeças, mas que ainda faz muito barulho. O grande acordo com o Irã é onde está o dinheiro, onde está o poder, mas eles têm o Hezbollah. E é preciso fazer isso de um jeito ou de outro. E eu acho que Israel poderia melhorar muito o trabalho ali. A Síria poderia ajudar, adoraria fazer isso. O senhor que está em comando na Síria, que é o presidente, ele tem feito um trabalho muito bom. E ele conseguiu arrumar o país em 1 ano e meio. E eles disseram, bom, ele é um cara violento, ele foi da Al-Qaeda, né? E naquele país não é um escoteiro que ia arrumar tudo. Não. E o Hezbollah é um inimigo dele. E ele pode derrubar prédios, enfim, só com muita precisão. Talvez o Líbano não queira isso, mas talvez um presidente, um primeiro-ministro venha nos visitar na próxima semana, porque esse homem está tendo uma vida bem difícil no Líbano. É incrível, porque o Líbano recebeu o pior tratamento de qualquer outro país. Eles foram muito desrespeitados. E a expansão dos acordos de Abraão é outra coisa que nós pretendemos obter. Eu acho que a Arábia Saudita pode liderar nesse sentido. E será um grande favor para todos, porque eles todos tinham medo do Irã. E é por isso que nós ficamos com esses membros originais. Mas a eleição foi roubada, então eu não estava aqui, aí o país foi para o inferno, enfim. Isso foi a menor parte, né? O Oriente Médio foi terrível, mas permitir 25 milhões de pessoas entrarem no nosso país sem investigação, criminosos, milhares de assassinos, 11.888 assassinos entraram no nosso país como imigrantes. Mas nos últimos 2 dias nós demos a oportunidade de discutir questões com membros do G7, com nossos parceiros. Ontem de manhã nós tivemos uma conversa produtiva sobre a guerra na Ucrânia. Falei com o presidente Putin, falei com o presidente Zelensky. O Zelensky estava aqui, com o Putin eu falei ao telefone. E alguma coisa vai acontecer. Eles estão perdendo muitos soldados. Ambos estão perdendo, mas a Rússia está perdendo mais porque eles são a força ofensiva. E quando você é a força ofensiva, você perde mais. Mas eu dei uma atualização da minha chamada no domingo com Putin. Tivemos uma conversa muito boa. Também com Zelensky. E os dois querem fazer alguma coisa, só não sabem como fazer. Eles querem, mas não sabem como. Na nossa sessão de ontem à tarde, eu dei aos parceiros internacionais uma atualização de como os Estados Unidos estão liderando o mundo e respondendo à epidemia de ebola na África, mandando $375 milhões em ajuda para parar e para acabar com a crise no local. Dois presidentes de nações africanas estiveram conosco e estão muito felizes com o que fizemos. Mas o que é injusto é que nós demos 375 milhões e os outros países não deram basicamente nada. E eles disseram muito obrigado. É algo terrível. Ebola é terrível. É inacreditável. Não é como o Covid, infelizmente. Felizmente, não é como o Covid que se espalha muito mais fácil. Nós ficamos comovidos com essas quarentenas, alguns desses locais. E nós tivemos também ótimas reuniões sobre inteligência artificial. E vai ser a melhor coisa do mundo. Mas temos de tomar cuidado, porque pode ser bom e pode ser ruim. Nós estamos à frente da China, nós estamos liderando o mundo nisso.
Nós estamos permitindo que eles façam suas usinas elétricas porque essas empresas são tão grandes e elas precisam de usinas elétricas. E é algo que ninguém nunca viu. E são pessoas muito inteligentes. Então, eles estão construindo usinas elétricas. Senão, não dá para fazer um prédio, porque a rede antiga está danificada, uma bagunça. Então, eles estão construindo isso e vão vender eletricidade de volta na rede. Nós cuidamos também da Califórnia, que quase não tem mais eletricidade. E ao invés de ter blackouts, eles ficarão bem. Nós assinamos um acordo aqui uma declaração, na imigração ilegal no G7 e fizemos uma bela declaração, assinamos acordos para melhorar a nossa coordenação no tráfico de drogas, para parar com o tráfico de drogas que vem no México, que vem ali da fronteira sul. Eles encontraram um jeito, eles usaram essa inteligência se usassem para o bem, seria muito melhor, eles seriam muito ricos. Eles têm equipamento, têm estruturas, têm carros, mas fizemos um ótimo trabalho. Tivemos as drogas que entram pela fronteira caíram 61%. Elas entram pela água, pelo oceano, pelo Golfo, e essas caíram 97%. Assim que começamos a atingir, assim como atingimos as minas aqui no Irã. Quem tem 28 equipamentos para instalar minas? Eles têm. Então, nós atingimos também os traficantes. Mas, pela água, o tráfico de drogas caiu 97% e mais de 60% pela fronteira. E nós vamos focar agora. O México perdeu o controle do país. Os cartéis é que mandam no México. E agora, os cartéis estão tomando conta do México. Nós concordamos em acelerar nossos esforços para assegurar minerais críticos e o suprimento de terras raras com grandes empresas. No G7 também nós concordamos que os Estados Unidos terão uma nova abordagem para o desenvolvimento internacional, trabalhando no setor privado, e tivemos uma série de reuniões bilaterais positivas, incluindo com o presidente da França. Foi uma reunião muito boa. O emir do Catar, o Sheikh Tamim. Eu queria muito conhecer aquele cara. Ele mora ali, assim, enfim, ele não pode falar certas coisas em público, mas ele é uma pessoa fantástica em termos de energia. O presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Mohammed bin Zayed, que é um guerreiro fantástico, o presidente El-Sisi do Egito, o primeiro-ministro Modi da Índia, passamos bastante tempo hoje. Falei com o Mohammed, falei com o príncipe coroado da Arábia Saudita algumas vezes, e eles estão todos tão felizes. Se eles puderem usar seus aeroportos, eu matei um mosquito aqui. Quase. Na verdade, eu odeio perder. Eu quase acertei ele. Falamos com todos eles e muitos outros países de todo o mundo. E todo o país. Eu acho que Israel também. Penso que Israel está. Eles não querem ser bombardeados com bombas nucleares. É muito simples. Eu falei para o Bibi, esse é o maior risco. É que uma bomba nuclear fosse jogada no meio de Israel. E agora não haveria mais Israel. E agora, a coisa mais importante que você pode pedir é isso. Então, acho que eles estão felizes. Algumas pessoas
Alguns amigos meus, inclusive pessoas que escrevem, eu não quero mais ser amigos deles, porque ou eles são burros ou são ruins, mas enfim. Nós interrompemos o holocausto nuclear. Então, desde o início, do início ao fim, foi muito claro nessa semana que os Estados Unidos está de volta, mais forte, melhor, mais forte, mais respeitado de qualquer outro país antes. Nós éramos motivo de risada 2 anos atrás. As pessoas riam de nós. Tinha um homem que ia ali no pódio uma vez por ano e as pessoas perguntavam que sabor de sorvete você gosta? Eu gosto de baunilha. E ele não conseguia achar a escada, enfim. E as pessoas falavam que não sabiam que eles estavam mal, não sabiam que alguma coisa estava errada. A gente não pode permitir que isso aconteça com o nosso país novamente. Nós tínhamos a pior inflação, os preços, os custos, e agora tudo está caindo, e o petróleo também já está caindo. Essa noite eu vou ter um jantar muito especial com o presidente Macron e sua esposa fabulosa no Palácio de Versalhes. O palácio tem bastante ouro, eu gostaria de ver, é um palácio bonito, acho que é o mais bonito do mundo. As pessoas que estão viajando comigo, espero que elas visitem, porque ele é incrível. Então, eu vou ficar um pouquinho em Paris e vou para casa um pouco mais tarde, mas teremos um ótimo jantar. Eu acho que é o ápice do seu tipo, o Luís XIV, celebrando os 250 anos da América, da fundação da América, nossa aliança mais antiga. E vamos celebrar hoje à noite. Eles têm as melhores pessoas na Europa, essas pessoas amam o nosso país. E espero que a Europa encontre seu caminho. A Europa está tendo uma época difícil agora, com energia, com imigração, estão fazendo coisas bem ruins, mas enfim. Agora eu abro para perguntas, se vocês tiverem. Bonjour. You've been clear, President Trump, the United States is not going to directly O senhor foi bastante claro que os Estados Unidos não irão pagar diretamente o Irã. Mas os Estados Unidos vão permitir que os iranianos comecem a lucrar milhões de dólares vendendo petróleo com essa reconstrução? Apenas se fizerem as coisas direito. Nós não estamos fazendo nada, nós não estamos colocando dinheiro. Apenas se eles fizerem tudo direito. E se eles fizerem direito, e se as pessoas quiserem investir, podem investir. Mas eles têm esse fundo de 300 milhões de dólares. É só se eles fizerem as coisas direito. Lembra quando a gente falava de bilhões de dólares e que tinha mais de 1 trilhão de dólares em dano? Eles vão precisar de 15 a 20 anos para reconstruir o que tem agora. Então, eles precisam se comportar, porque se eles não se comportarem, eles vão ser atingidos de novo. E se isso acontecer, porque isso é muito fácil, vai levar muito tempo. E outra coisa, eu quero agradecer à China, o presidente Xi, eu estive com ele, e ele ficou totalmente neutro. E eu agradeci, e eu quero agradecer o Vladimir Putin, porque ele também foi muito neutro. Eles poderiam tornar tudo bem mais difícil para nós. Podem falar que eu estou terrível que eu estou dizendo, mas o presidente Xi da China, nós tivemos uma longa conversa. Eles têm armas que eles podem, que são móveis e que são muito precisas. E eu falei, vocês não podem vender nada disso para o Irã. E na maior parte eles não fizeram isso. E eu quero agradecê-los, porque isso tornou a situação muito melhor. Explique para nós, por favor, a diferença entre dar ao Irã dólares e descongelar dólares americanos. Descongelar é uma resposta muito fácil. Nós tomamos muito dinheiro, é o dinheiro deles, não é nosso, e nós congelamos esse dinheiro. E em algum momento nós temos de devolver esse dinheiro. Se não devolvermos, ninguém vai investir nenhum dólar de novo. Se você tomasse o dinheiro deles, por exemplo,
E você desce para o Scott, por exemplo. Como que você vai devolvê-los, por exemplo? O dólar ficou muito forte comigo. E você não precisa ter um conflito para tomar esse dinheiro. E ao fazer isso, se a gente fizer isso, a gente não tem um sistema. Um homem inteligente uma vez disse em janeiro de 2020 que o Irã nunca ganhou uma guerra.